Amém, Senhor. Amém? Feliz sábado, igreja. Bom sábado. Que a paz e a graça de Jesus estejam com todos nós. Amém. Queria convidá-los a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 24. Deixa a tua Bíblia aberta, Lucas 24. E o título da mensagem dessa manhã é Caminho de Emaús, a autoridade da palavra. Sobre isso que nós vamos estar nos debruçando na palavra do Senhor e compreender um pouquinho mais a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém. Todos acharam? Sim. Lucas 24, estão com as Bíblias abertas? Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Oremos. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra está aberta, Senhor, e nós queremos ouvir a Tua voz. Que o Teu Santo e Bom Espírito venha nos dar compreensão para entender a Tua palavra e a Tua vontade para as nossas vidas. Amém. Nos transforme ao contemplarmos a Tua palavra. É o que te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Lucas 24, a partir do verso 13 nós vamos ler, mas deixa eu apenas contextualizar o que aconteceu antes desse momento. Lucas 24, ele vai ocorrer em alguns momentos. Antes foram momentos traumáticos para os discípulos e para o povo de Deus. Eu não sei se alguém aqui em algum momento já se sentiu sem esperança. Tem alguém aqui que já se sentiu sem esperança? Aquele momento em que parece que você não perde o chão no qual você está pisando. Eu imagino que era esses momentos, esse tipo de sentimento que os discípulos estavam passando. Porque em momentos anteriores, o mestre deles havia sido preso, castigado, crucificado e morto. Mas havia um comentário que naquele dia, exatamente do verso 13, algumas mulheres tinham ido ao túmulo e o túmulo agora estava vazio. Amém. Agora imagina o que estava passando e os sentimentos envolvendo esses discípulos. E a partir do verso 13, a palavra de Deus vai mencionar dois desses discípulos específicos. E esses discípulos, possivelmente, eles já estavam em Jerusalém desde o momento da Páscoa, tá? Então, esses discípulos, possivelmente, eles já estavam em Jerusalém antes de tudo que tinha acontecido com Jesus. E depois de tudo ter acontecido, agora eles estavam retornando para a sua aldeia, e a sua aldeia era chamada aldeia de Emaús, que ficava aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. E agora esses discípulos, ao retornarem, a palavra de Deus vai mencionar. Eu vou ler o texto, depois nós vamos voltar tirando algumas lições, tá? Verso 13 diz assim: naquele mesmo dia. Que dia, queridos? Que dia a Bíblia está mencionando aqui? O que diz antes? Da ressurreição, né? Ou seja, no primeiro dia da semana, no mesmo dia da ressurreição, esses discípulos, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 11 quilômetros. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16: os seus olhos, porém, estavam como? impedidos de o reconhecer. De reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam como? Como que eles estavam? Entristecidos. Entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais a ocorrência desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno,
que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele Vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro. Quem foi esses que foram ao sepulcro? Pedro e João. Pedro e João. João. Vocês são lembrados? Mas eles foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó necios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava onde, amados? Em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como por eles reconhecido no partir do pão. Eles, que história tremenda. Esses discípulos, eles tiveram o privilégio de caminhar ao lado de Cristo por 11 quilômetros. Alguém aqui já fez uma caminhada de 11 quilômetros ou mais? Os desbravadores aí, caminhar ainda, né? Vão caminhar ainda, então. Boa parte. É uma caminhada perto, curta ou uma caminhada longa? Longa. Boa caminhada. É uma boa caminhada, né? Sim. Dá para cansar. Tá. E agora esses discípulos, eles caminharam, estavam caminhando, e como é que eles estavam lá? Esses discípulos estavam felizes ou tristes? Tristes. Estavam tristes. E ao caminhar até essa aldeia, uma pessoa agora vai se aproximar deles. E essa pessoa é quem? Jesus. O Cristo ressurreto. Amém? Amém. E agora Jesus se aproxima deles, mas a Bíblia fala que eles estavam como se tivessem escamas e não conseguiam ver que era Jesus. E como mencionamos anteriormente, esse grupo ele estava triste. E aqui nós temos uma lição muito importante que nós precisamos tirar. Aqueles discípulos, eles estavam cegos por causa da tristeza. A tristeza que eles tinham era tão grande que eles não conseguiam reconhecer quem estava ao seu lado. Verdade. A tristeza, a dor, o sofrimento era tão grande que eles não conseguiam reconhecer que Jesus estava ao seu lado. E eu pergunto para você: quantas vezes nós somos igual a esses discípulos? Quantas vezes nós ficamos cegos por causa da dor, do sofrimento ou da tristeza? Quantas vezes, quando nós passamos por dificuldades, problemas, nós ficamos com escamas aos olhos? E nós não conseguimos enxergar que Jesus está ao nosso lado.
Jesus ele promete estar ao nosso lado em todos os momentos. Só para você ter uma ideia, o livro de Mateus, ele começa dizendo assim, chamando Jesus de um nome, e esse nome é Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. E como que Mateus vai finalizar o seu livro? Ele vai dizer assim, façam discípulo, e aí Jesus vai prometer, e eis que estou Convosco. todos Os dias até a consumação. dos séculos. Queridos, às vezes a tristeza ela pode nos impedir de reconhecer que Jesus está ao nosso lado. Às vezes a dor, o sofrimento pode impedir que possamos reconhecer a presença de Jesus ao nosso lado. E quantas vezes eu já vi pessoas, ao passarem por provações, dificuldades, dor, sofrimento, elas abandonam a fé. E Jesus estava ao lado delas? Jesus está ao nosso lado no momento de dor e sofrimento? Sim. Sim. Mas às vezes a tristeza, ela podem colocar escama nos nossos olhos, para que nós possamos reconhecer que Jesus está ao nosso lado. E assim estava acontecendo com esses discípulos. E o mais irônico dessa história, amados, Jesus tinha mencionado algumas vezes, olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, mas ele irá ressuscitar ao terceiro dia. Mas essas palavras parece que entraram no ouvido dos discípulos e saíram pelo outro. Mas é interessante que os líderes religiosos, as autoridades romanas, eles deram ouvidos às palavras de Jesus, porque eles mandam soldados vigiar o túmulo, mas os próprios discípulos de Jesus, parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, e eles estavam cegos por causa da tristeza. Mas não somente a tristeza cegava esses discípulos. Sabe o que mais cegava esses discípulos? As suas expectativas a respeito do Messias. Porque qual que era a visão de Israel dos discípulos a respeito do Messias? O Messias virá Para reinar. Ele vai destruir o Império Romano e ele vai reinar sobre Israel e governar. Essa escravidão, esse domínio romano vai passar. Era essa a expectativa que eles tinham criado. Mas eu pergunto para vocês, claro que havia alguns textos no Antigo Testamento que mencionava o domínio messiânico do Messias, mas quantas vezes no Novo Testamento Jesus falou que ele ia reinar sobre Israel? Quantas vezes Jesus havia mencionado e dito assim, olha, eu vou destruir o Império Romano e eu vou me assentar no trono? Nenhuma delas. Mas eles criaram uma expectativa a respeito do que o Messias faria por eles. E ao Messias não cumprir essas expectativas, agora esses discípulos estavam frustrados, decepcionados. O que eles vão dizer para Jesus? Olha, nós achávamos que era ele que ia redimir Israel, mas já é o terceiro dia de que tudo isso aconteceu e nada aconteceu. Desfocados, né? Eles estavam frustrados por causa das suas Expectativas. E queridos, quantas vezes nós criamos expectativas a respeito do que Deus fará ou não fará em nossas vidas? E quando essas expectativas elas não acontecem, nós nos frustramos, nos decepcionamos. E às vezes nós fazemos todo um plano, dizendo assim, não, Deus vai agir assim, assim, assim. Mas é Ele que é Deus. Nós somos humanos. É Ele que sabe os bons pensamentos que tem ao nosso respeito. E são pensamentos De paz. e não de mal. Mas nós temos expectativas do que Deus vai fazer e quando isso não se cumpre, nós nos frustramos, nos decepcionamos. Nós, assim como os discípulos, às vezes criamos expectativas a respeito do que Deus fará em nossas vidas. E Deus pode fazer o que nós queremos na nossa vida? Pode. Mas Ele também pode não Fazer. fazer. Ele é soberano, Ele vai agir conforme o nosso bem, conforme
o que vai nos caminhar para a vida eterna. Amém. Mas os discípulos criaram essa expectativa, eles estavam cegos por causa da tristeza e das falsas expectativas. E sabe o que Jesus faz agora? Jesus, no verso 2, vai apresentar a palavra de Deus. Amém. E é interessante que os discípulos vão dizer assim: não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? Eu pergunto para você, querido, quando foi a última vez que a palavra de Deus fez arder o teu coração? A palavra de Deus precisa arder o nosso coração. E ao Jesus apresentar a palavra para eles, aquilo ardeu o coração deles. Talvez aquela esperança que tinha sido perdida após a morte de Jesus, aquela esperança começou a reacender. Aquilo começou a arder no coração deles. E é interessante que, quando nós observamos esse episódio, a serva do Senhor ela vai dizer que aqueles discípulos estavam aflitos, tristes, sofrendo. E ao Jesus se aproximar deles, Jesus ele tinha um desejo no seu coração de se aproximar deles e acalentá-los, abraçá-los e dizer assim: olha, eu sou o Messias, eu ressuscitei, por que vocês estão sem esperança? Por que vocês estão tristes, estão sofrendo? Esse era o desejo de Jesus. Mas eu pergunto para vocês, é isso que Jesus faz? Não. Jesus ele não se apresenta, Jesus não aparece para eles assim: por que vocês estão sofrendo? Eu sou o Cristo, olha as minhas mãos. É isso que Jesus faz? Não. Jesus, ao se apresentar a eles, Jesus poderia muito bem ter realizado um milagre. Jesus poderia muito bem, quem sabe, ter falado em línguas, expulsado demônios, mas Jesus ele não faz nada disso. Sabe o que Jesus faz? Jesus abre as Escrituras. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus ele deixa claro uma coisa, Deus, que nós precisamos entender: que o colírio para a cegueira espiritual é a palavra. O colírio para a cegueira da tristeza, da decepção, das falsas expectativas é a palavra de Deus. Amém. Jesus poderia realizar um milagre, poderia ter ressuscitado um morto, mas não, Jesus ele abre A palavra. a palavra, porque para Cristo a palavra é a autoridade. Jesus ele abre a palavra porque ele tinha um objetivo aqui. Sabe qual que era o objetivo de Jesus? Era bem simples, mas fundamental para que esses discípulos pudessem permanecer fiéis e anunciar a outros o que aconteceu com Jesus. Sabe qual que era o objetivo de Jesus? Era que esses discípulos eles tivessem a sua fé firmada num firme fundamento, num sólido fundamento. E sabe qual que é esse fundamento? A palavra. Amém. Eu pergunto para você, querido, nessa manhã, onde está fundamentada a tua fé? Onde você tem fundamentado a tua fé? É nas emoções? Porque tem gente que está fundamentando a sua fé nas emoções. Ah, eu sinto. Enganoso é o coração? Mais do que todas as coisas. O homem, mais enganoso que todas as coisas. A tua fé não deve estar baseada em emoções e sentimentos. A tua fé não deve estar baseada em tristeza, em sentimentos, porque se tua fé estiver fundamentada em sentimentos, virá as tempestades, virá as ondas, e a tua fé vai ser abalada. Verdade. A tua fé não pode estar fundamentada em expectativas, porque ela vai ser frustrada em algum momento. A tua fé tem que estar fundamentada num firme fundamento sólido da palavra de Deus. Amém. É isso que Jesus queria ensinar aos discípulos. Tem gente que está fundamentando a sua fé em filosofias.
em filosofias humanas, em ideologias. Não fundamente a sua fé em filosofias e ideologias, porque uma hora as tempestades virão, as tormentas, os ventos soprarão, e a sua fé virá ao chão. Mas se a sua fé estiver fundamentada na palavra, pode vir as tempestades, pode vir os furacões da vida, e você irá permanecer inabalável em Cristo Jesus. Amém. Amém? Assim seja. Mas a minha e a sua fé e a fé dos discípulos deveriam estar fundamentadas na palavra, queridos. É isso que Jesus queria ensinar a esses discípulos, ou assim diz o Senhor. É por isso que Jesus gasta tempo ao ensinar as palavras, começando por Moisés, passando por todos os profetas. Ele expunha ao seu respeito, constava nas Escrituras. Não o eu acho, eu sinto, eu quero, eu gosto, não. Mas no assim diz o Senhor. Amém. Era isso que Jesus queria ensinar a esses discípulos. Primeira lição: a nossa fé deve estar fundamentada na palavra, não em sentimentos, não em emoções, não em expectativas, não em filosofias, não em ideologias, mas fundamentada na palavra de Deus. Jesus caminha os 11 quilômetros com eles, e a Bíblia fala que agora eles já estão se aproximando da aldeia, e ao se aproximar da aldeia, Jesus ele vai fazer menção de passar adiante, de continuar a sua jornada, o seu caminho. Mas o dia também já estava declinando, ou seja, já estava escurecendo. Eles fizeram uma longa caminhada, e agora a Bíblia vai dizer que eles o constrangeram a permanecer com eles, mesmo sabendo, ainda não reconhecendo que era o Cristo. Essa palavra constrangeram é quase a mesma palavra usada por Jacó quando ele luta com Deus. Vocês estão lembrados? Eu não vou te soltar enquanto não me abençoares. É quase a mesma palavra usada. Eles constrangeram, eles insistiram, persistiram. Eu imagino que talvez até seguraram Jesus e disse assim: você não vai adiante, você vai ficar conosco, vai comer aqui, porque já está escurecendo, você não vai seguir o teu caminho. Segunda lição desse texto: esses discípulos, eles insistiram pela presença de Jesus na casa deles. Lição que nós podemos tirar, e eu pergunto para você: você tem insistido pela presença de Jesus na tua vida? Quando foi a última vez que você insistiu, pediu, persistiu para que Jesus permanecesse na tua vida, na tua casa, no teu lar? Você tem pedido, insistido pela presença de Jesus? Jesus, ele é um convidado especial na tua casa? Ele é alguém especial? Ou é apenas um convidado comum? Você tem insistido pela presença de Jesus? Você tem orado para que Jesus permaneça no seu lar, na sua casa? Porque nós precisamos entender uma coisa, amados. Jesus, ele não vai entrar no teu lar à força. Quem faz isso é o inimigo. Se você der uma brechinha, ele vai entrar à força, sem você pedir, sem nada. Mas Jesus, ele vai apenas bater. Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta E bato. Se você abrir, eu vou entrar. Eu vou fazer morada, eu vou habitar no seu meio, eu vou cuidar da sua casa, do seu lar, dos seus filhos, da tua vida. Mas se você não entrar, se você não abrir a porta, Jesus não vai entrar. Existe um limite até onde Deus pode ir e interferir no nosso livre-arbítrio. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele vai até a porta e bate. Cabe eu e você abrirmos ou não o nosso coração a Jesus. E a serva do Senhor, comentando a respeito disso, ela diz assim:
Se os discípulos não tivessem insistido no convite, eles não teriam ficado sabendo que o seu companheiro de viagem era o Senhor ressuscitado. Cristo nunca impõe a sua companhia. Olha só o que ela vai dizer. Cristo, ele nunca impõe a sua companhia a ninguém. Ele se interessa pelos que necessitam. E com prazer ele entra no lar mais modesto e dá ânimo ao mais humilde de coração. Amém por isso? Cristo, ele quer estar conosco, mas ele não vai impor a sua companhia a ninguém. E ela continua, ela diz assim: mas se as pessoas são tão indiferentes para pensar no hóspede celestial, ou pedirem que ele habite nelas, eles seguem o seu caminho. Dessa maneira, muitos sofrem grande perda. Não reconhecem a Cristo mais do que os discípulos reconheceram enquanto caminhavam ao lado dele. Ela está dizendo assim, quando nós pedimos, abrimos a porta e dizemos assim: Jesus, entra, habite na minha vida, habite no meu lar, faça morada, cuida da minha família. Jesus, ele tem prazer em habitar na nossa vida. Mas se nós agirmos de forma indiferente, ele vai seguir o seu caminho. E quem vai perder? Somos nós. Eu pergunto: você tem insistido pela presença de Jesus no teu lar? Você tem feito o seu culto familiar, pedindo a presença de Deus ao acordar, ao amanhecer, agradecendo a Deus pelo cuidado e a proteção no final do dia? Você tem trazido Jesus para o teu lar, amados? Segunda lição que nós aprendemos nesse texto, nessa história: precisamos insistir pela presença de Jesus em nossa vida. Precisamos pedir e clamar: Senhor, permaneça, habite em mim, habite nos meus filhos, na minha esposa, habite em nós. Porque se Cristo habitar em nós, tudo vai ser diferente na nossa vida. Amém. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. E porque às vezes insistimos em fazer as coisas sem Ele, sem o Espírito, precisamos pedir, insistir a presença de Jesus na nossa vida. Terceira lição, nós encontramos nos versos seguintes. Eles comem com Jesus. Após comerem com Jesus, eles vão reconhecer o Cristo. Eles vão reconhecer que é Jesus. Agora Jesus, ele vai desaparecer no meio deles. Mas vamos recapitular aqui para que a gente possa entender o contexto. Aqueles discípulos tinham caminhado quanto tempo já? 10 quilômetros, 11 quilômetros. 11 quilômetros. Praticamente eles caminharam uma tarde inteira. Porque, diferente de hoje, as estradas na época bíblica eram estradas curtas, estreitas, cheias de pedregulho. Normalmente tinha aclives e declives. Mas eles tinham caminhado 11 quilômetros e tinham chegado na aldeia. Já tinha escurecido. Eu pergunto para você: aqueles discípulos estavam cansados, vocês acham? Sim. Eles já estavam fora de casa desde a Páscoa. E querendo ou não, amados, você pode estar no lugar mais confortável que for, mas nada é igual à sua cama, nada é igual a estar na sua casa. E aqueles discípulos já estavam longe há muito tempo. Agora eles caminharam 11 quilômetros, o dia já escureceu, estavam cansados. Agora a palavra ardeu no coração deles, porque eles reconheceram que o Cristo estava com eles, havia ressuscitado. E o que eles vão fazer agora? Verso 33. Eles estavam cansados? Vocês concordam comigo? Sim. Verso 33 diz o quê? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros 11 com eles. Os outros 11 com eles. Sabe o que esses discípulos fizeram? Eles levantaram e agiram. Andaram mais 11 quilômetros de volta à noite.
para anunciar e contar aos outros assim: olha, Jesus ressuscitou e apareceu a nós. Eu acredito que eles voltaram mais acelerados, né? Exato. Eu fico imaginando, e a serva do Senhor vai falar isso, aqueles discípulos voltando, e a serva do Senhor, qual era a promessa de Jesus? Em Mateus, que eu falei aqui? Emanuel? Quando Deus conosco. E a serva do Senhor vai comentar: desejar todas as nações, que Jesus acompanhou eles no retorno a Jerusalém. Oh, glória! Já era escuro, mas o sol da justiça brilhava no coração daqueles discípulos. Amém. E eu fico imaginando Jesus retornando com eles no escuro, e eles sem perceberem a presença de Jesus. Eu imagino aqueles discípulos tropicando e Jesus segurando eles. Eu imagino eles saindo do caminho, Jesus puxando eles de volta para o caminho. Deus conosco. Queridos, esses discípulos, eles poderiam muito bem pensar assim: ó, Jesus nos apareceu, nós estamos cansados, nós vamos dormir aqui, e amanhã pela manhã a gente Volta. volta. É isso que eles fazem? Não. Por que eles fazem isso? Porque agora eles saem anunciando um Jesus ressurreto. E sabe por quê? Porque a palavra ardia no coração deles. Amém. E quando a palavra age no nosso coração, nós precisamos anunciar a outros um Cristo ressurreto prestes a voltar. Nós precisamos anunciar que Jesus Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou, e muito em breve Ele irá voltar para nos buscar e nos tirar deste mundo de pecado. Amém. Nós precisamos ter o mesmo senso de urgência desses discípulos. Eu sei que talvez eu possa estar falando para alguém que diz assim: mas pastor, eu chego cansado em casa do trabalho, não tenho força nenhuma para poder talvez anunciar para alguém, dar um estudo bíblico, falar de Jesus para alguém. Aqueles discípulos também estavam cansados, mas a palavra ardia no coração deles. A palavra precisa arder no nosso coração, queridos. Precisamos insistir pela presença de Jesus e precisamos anunciar o Cristo ressurreto prestes a voltar a outras pessoas. A serva do Senhor, ela diz assim, ó, que os anjos poderiam fazer esse trabalho por nós, e eles fariam um trabalho melhor do que eu e você. Sem dúvida. Tenho certeza disso. Melhor do que eu e você. Mas ela diz assim: a fim de que eu e você tenhamos o caráter moldado ao caráter de Cristo, é permitido-nos a participarmos dessa obra. Amém. Porque quando nós trabalhamos na salvação de outros, o nosso caráter vai sendo moldado ao caráter de Jesus. É por isso que Deus permite que eu e você participemos dessa obra. Nós precisamos anunciar o Cristo ressurreto prestes a voltar. E Jesus vai voltar. Amém por isso? Amém. Se Ele prometeu, Ele virá. Eles retornam 11 quilômetros. Eles caminham durante todo esse período à noite, Jesus conduzindo e protegendo eles. Eles chegam aos discípulos e agora eles vão contar como que eles reconheceram Jesus no partir do pão. E aí Jesus vai aparecer para eles. Se você continuar a leitura ali, Jesus aparece aos discípulos, se mostra a eles, e aí o verso 41 me chama a atenção para algo bem importante também. Verso 41 diz assim, ó: e por não acreditarem eles ainda por causa de quê? Da alegria. Lá no começo eles estavam tristes, eles não reconheceram Jesus porque estavam tristes. E agora, verso 41, eles não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado por causa de quê? Da alegria. Da alegria. Quantas vezes eu vejo as pessoas que estão em bonança, a vida está tudo bem,
eles esquecem que Jesus está ao seu lado. Quantas vezes está tudo bem na nossa vida, nós estamos passando por problemas, estamos passando por dificuldade, está tudo mil maravilhas. E às vezes esquecemos que Jesus está no nosso lado. Quantas pessoas também abandonam a fé quando passam por momentos de bonança? E aqui tem uma missão importante, amados: nem a tristeza e nem a alegria deve cegar os nossos olhos para reconhecer que Jesus está ao nosso lado. Nem a tristeza, nem a alegria. Porque Jesus nos mostrou que a nossa fé deve estar fundamentada na palavra. E sabe o que Jesus vai fazer? Novamente, verso 44. Qual é o título do verso 44 aí? Jesus poderia fazer qualquer outra coisa. Agora, reunido com todos os discípulos, Jesus fez isso com apenas dois, Cleopas e o outro que não é mencionado o nome. Mas agora está todos reunidos. E Jesus poderia novamente fazer um milagre, ressuscitar alguém que havia morrido, expulsar demônios, e poderia fazer qualquer coisa. Mas Jesus novamente ele dedica tempo a ensinar o quê? A palavra. A palavra. Jesus ele dedica tempo explicando as Escrituras. Por quê? Porque ele queria que a fé dos discípulos estivesse fundamentada Na palavra. na palavra, não em sentimentos, não em expectativas, não em alegria, tristeza, não em ideologias ou filosofias, mas ele queria que a fé dos discípulos estivessem fundamentadas no firme fundamento sólido da palavra de Deus. Queridos, por que Jesus se preocupou tanto com isso? Porque Jesus sabia que os discípulos iriam passar por tempestades. Jesus sabia que os discípulos iriam sofrer perseguições. E se a fé deles não estivesse fundamentada na palavra, eles não teriam suportado o que eles suportaram. Perseguições, martírio. Nós estudamos aqui na lição da Escola Sabatina, Paulo, o cárcere. Se a fé daqueles homens não estivesse fundamentada no firme fundamento sólido da palavra, eles teriam falhado, eles teriam fracassado. Mas eles permanecem na palavra, em meio ao martírio, em meio às perseguições, em meio aos açoites, por causa que a sua fé estava fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. No assim diz o Senhor, não no que o homem fala, mas no assim diz o Senhor, não está escrito. Sabe, nós também iremos passar por momentos difíceis. Apocalipse 13 fala que vai chegar um momento que, se a nossa fé não estiver fundamentada na palavra, nós iremos cair. Vai chegar um momento na história deste mundo, se a nossa fé não estiver fundamentada no firme fundamento sólido da palavra, nós iremos balançar e cair. Porque primeiro você não vai poder comprar e vender. Depois, você será perseguido para ser morto. E se nós não tivermos nosso fundamento, nossa fé aqui, nas promessas, no assim diz o Senhor, nós vamos cair. E aqueles discípulos,
com a sua fé fundamentada na palavra. Alguns foram mártires, praticamente todos, com exceção de João, que foi por falta de tentativa. Mas todos foram mártires, mas eles cumpriram a missão que Jesus tinha confiado a eles. Amém. E se eu e você conhecemos o Evangelho hoje, é porque esses homens, eles tiveram a sua fé fundamentada na palavra. Se eles tivessem abandonado a fé no primeiro empecilho, será que esse livro teria chegado até nós hoje? Deus tem seus meios, mas eles teriam fraquejado. Eu pergunto para você mais uma vez nessa manhã, não precisa responder para mim, mas reflita. Aonde você tem fundamentado a tua fé? Sentimentos? Emoções? Eu acho, eu sinto? Ou assim diz o Senhor? Em filosofias, ideologias? Tem alguns por aí, amados, querendo defender tantas ideologias que chegam a dizer assim: a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia, ela não é nem antiga e nem moderna. A Bíblia, ela é eterna. Amém. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece Eternamente. eternamente. Ela não é nem antiga nem moderna, ela é eterna. Amém. E a minha e a sua fé deve estar fundamentada neste firme fundamento sólido que é a palavra do Senhor. Não fundamente a tua fé sobre a areia. Não. E as tempestades virão e a olhares não. Mas se a tua fé estiver fundamentada aqui, como diz aquele hino, pode cair o mundo, eu estou Em paz. em paz. Quer você nesta manhã colocar em prática os ensinamentos e as lições tiradas desse episódio da palavra do Senhor, fundamentando a tua fé na palavra? É o teu desejo nessa manhã? Sobre as suas mãos. Se tem um desejo de fundamentar a tua fé na palavra, amém. Deus seja louvado por isso. É o teu desejo nessa manhã, nesse novo ano que iniciamos, de insistir todos os dias pela presença de Jesus na tua vida? É o teu desejo de abrir a porta do teu coração para que Jesus possa fazer morar na tua vida, no teu lar, na tua família? Amém. É o teu desejo que a palavra de Deus arda no teu coração? É o teu desejo? E é o teu desejo também anunciar a outros o Cristo ressurreto que em breve voltará? Amém. Senhor, que a tua vida esteja fundamentada sobre o sólido e firme fundamento Da palavra de Deus. Eu queria cantar um hino com vocês. Se é o teu desejo, ter a fé fundamentada na palavra, insistir pela presença de Jesus e anunciar o Cristo ressurreto que breve virá, eu queria convidar você a ficar em pé. E eu gostaria de cantar junto contigo, Unidos pela Palavra, o hino 54, do Novo Hino. Se é o teu desejo, canta firme, cante com voz forte, declarando essa decisão perante os anjos de Deus, mas perante o trono de Deus também. Vamos todos cantarmos.
unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Lampada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra. Espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra. Nós nossa dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Amém. Amém? Queria convidar você a pegar a sua Bíblia neste momento. Ela está orando. O salmista diz que guardei a tua palavra No meu coração, para não pecar contra ti. Coloca a palavra de Deus pertinho do teu coração neste momento. Que a tua fé, amados, seja fundamentada na palavra. assim seja. Que o meu e o teu coração venha arder a cada dia ao ouvirmos a palavra do Senhor. E que possamos sair com o coração ardendo, proclamando o Cristo ressurreto que em breve voltará. Amém. Que possamos insistir a cada dia pela presença de Jesus em nossas vidas. Assim seja. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, a tua palavra, Senhor, está pertinho do nosso coração neste momento. E assim como o salmista, ele diz que guarda a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Nós também, neste momento, nós queremos que a tua palavra, ela seja escrita em nosso coração. Assim seja, Senhor. Para que não venhamos pecar contra ti. Por favor, nos ajude. Pai amado, te suplicamos, te pedimos e te clamamos nesta manhã. Nos ajude a cada dia a fundamentar a nossa fé no firme fundamento sólido da tua palavra. Assim seja. Que a nossa fé não seja pautada em emoções, em sentimentos, não seja pautada em filosofias ou ideologias, mas que a nossa fé, ela venha a ser pautada na tua palavra, Senhor. Nos ajude, Pai, a cada dia insistirmos pela presença de Jesus em nossa vida. Nós queremos que Jesus habite em nós, habite no nosso lar, habite na nossa família, habite na nossa casa. Nós queremos que Jesus faça morada em nós. Nós te suplicamos, por favor, Senhor Jesus, entre. Nós escancaramos neste momento a porta do nosso coração, para que Jesus faça morada em nós. Assim seja. Pai amado, assim como a palavra ardeu no coração desses discípulos enquanto caminhavam ao lado de Jesus pelo caminho de Emaús, nós te suplicamos que a tua palavra venha queimar, arder em nossos corações. Assim seja, Senhor. E que através do ardor da tua palavra nós possamos anunciar ao nosso semelhante o Cristo ressurreto
que em breve voltará. Amém. Entregamos nossas vidas em tuas mãos. É o que nós oramos neste momento. No poderoso nome de Jesus e pelos méritos salvíficos de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.